Vamos conhecer agora as drogas anti-inflamatórias esteroidais. Dentro do grande grupo que nós temos disponíveis para utilização em animais, nós temos apresentações farmacêuticas tanto na linha veterinária como apresentações farmacêuticas na linha humana. É importante nós destacarmos que dentro dos vários grupos que nós temos de drogas anti-inflamatórias esteroidais, nós temos apresentações de variadas formas. Por exemplo, dentro da veterinária, nós temos uma utilização muito grande de algumas drogas anti-inflamatórias esteroidais na apresentação de produtos para tratamento de otites, onde a inflamação nesses locais é muito grande. Então, elas vêm em associação com outras drogas como os antimicrobianos. Muitas vezes também, além do anti-inflamatório e do antimicrobiano, existem algumas formulações que colocam também alguns anestésicos locais para minimizar a dor e, consequentemente, o prurido que o animal sente quando ele está acometido por alguma infecção otológica. Então, nós temos apresentações em forma de suspensão e solução para uso otológico. Nós temos também formulação em spray para uso tópico na pele. E nós temos também algumas formulações em cremes, todas elas voltadas para a veterinária. Já a parte humana, ou seja, as drogas anti-inflamatórias esteroidais que nós utilizamos na forma humana, nós temos uma vantagem. Por quê? Elas possuem formulações comerciais de forma injetável, tanto na forma de solução como na forma de suspensão. E isso é muito bom. Por quê? Porque em algumas situações de emergência e em casos de inflamações muito intensas, nós podemos utilizar essas formulações em qualquer das espécies domésticas que nós trabalhamos, como os equinos, os bovinos, os cães e os gatos, tá? Bom, para tratamento em casa, nós temos a apresentação em comprimido, nós temos também a apresentação em cremes e pomadas e também antimicrobianos, medicamentos que vão fazer o controle da dor também, como os anestésicos locais. E, com isso, nós podemos utilizar tanto as apresentações que nós temos humanas, como as apresentações que nós temos veterinárias, fazendo com que a aplicação dessas drogas seja feita de forma racional, obedecendo, logicamente, o tipo de processo inflamatório que cada animal vai apresentar. Então, após conhecermos as apresentações comerciais disponíveis, vamos falar um pouco agora sobre biotransformação e excreção das drogas anti-inflamatórias esteroidais. Então, no fígado ocorre a biotransformação, onde nós vamos ter os processos de oxidação, redução, hidroxilação e também conjugação. É importante a gente lembrar que existem alguns dos anti-inflamatórios esteroidais que vão se tornar ativos após a sua biotransformação. Isso é uma particularidade de apenas alguns anti-inflamatórios esteroidais. Quem são eles? A cortisona, se for administrada, onde normalmente nós temos a administração via tópica, quando ela sofre biotransformação hepática, ela vai se transformar em hidrocortisona, que é a sua molécula bioativa. Da mesma forma, a prednisona, quando ela é administrada, que ela chega até o fígado, ela é transformada em prednisolona, que é a sua fração da molécula ativa. Bem, em relação à excreção, eles são excretados pela via renal, que é a maior parte, pela urina, e uma pequena parte é excretada pela bile. Outro ponto importante que nós comentamos anteriormente, quando estávamos falando sobre o mecanismo de ação.
são os efeitos metabólicos gerados a partir da administração de um anti-inflamatório esteroidal. Quais são esses efeitos? Estimula a gliconeogênese, leva ao catabolismo de proteínas, a lipólise, a diminuição da absorção, e isso é importante, e utilização da glicose pelos tecidos, aumenta a liberação de insulina pelo pâncreas endócrino, porém, ela vai competir inibindo com que a insulina se ligue aos seus receptores celulares e muitas vezes ele acaba levando à hiperglicemia nos animais por causa desse efeito. E também retenção de sódio e água como um efeito colateral aos mineralocorticoides, que fazem parte também, né, do grupo que a adrenal produz de hormônio. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui sobre efeito metabólico, muitas vezes você pode pensar assim, então eu não vou usar mais um anti-inflamatório esteroidal porque eu vou ter um monte de efeito que não é desejável. Não, não é bem assim. Toda vez que nós precisarmos utilizar um anti-inflamatório esteroidal, nós precisamos utilizar com cautela, seguindo todo o protocolo terapêutico para que eu não tenha a exacerbação desse efeito metabólico. Por quê? Na maioria das vezes, dependendo do tipo da situação, você vai ter um animal utilizando aí um corticoide por 1 a 3 dias, até 5 dias. Lógico que vai depender da patologia que o animal tem, ok? Em via de regra, em pouco tempo você vai ter um efeito metabólico, porém que não vai causar nenhum prejuízo para o animal, porque você está dando por um curto período de tempo. Agora, se houver a necessidade de se aumentar esse tempo de administração, então, como você já tem esse conhecimento prévio desses efeitos, você tem que tomar cuidado e acompanhar o paciente, porque esses efeitos metabólicos podem virar efeitos colaterais ou adversos. Em relação aos efeitos adversos, que é importante, nós podemos ter, que é um dos principais, a atrofia da glândula adrenal. Por que que isso acontece? Porque quando você tem a administração de um glicocorticoide exógeno, o mecanismo de feedback até o hipotálamo, ele fica o quê? Deprimido. Então, você não tem o mesmo estímulo de liberação do ACTH e, consequentemente, você não vai ter uma adrenal trabalhando de forma adequada, como seria se você não tivesse administrado um glicocorticoide de forma exógena. Então, com o passar do tempo, essa glândula pode atrofiar. E para que ela volte ao normal, precisa de um tempo maior de recuperação e alguns animais não conseguem se recuperar. Desenvolvimento de hepatomegalia e diabetes por causa da resistência periférica à insulina. Gatos têm uma maior sensibilidade a esse efeito adverso porque ele tem menores quantidades de receptores para glicocorticoide. Então, a ação dos glicocorticoides neles é maior pela diminuição desses receptores. Nós podemos ter poliúria e polidipsia pelo aumento da retenção de sódio. Aumento da síntese de fosfatase alcalina, e isso ocorre apenas no cão. Isso é uma característica do cão. E a literatura não sabe explicar por quê, mas estudos mostram que cães que são administrados por um período maior de tempo glicocorticoides têm um aumento da atividade da enzima fosfatase alcalina, que é uma enzima presente em quase todos os tecidos, porém a sua maior quantidade, ou seja, a sua maior atividade é no fígado. E ela é uma enzima de indução de lesão hepática. Dermatopatia atrófica, imunossupressões e pode também levar à osteoporose por diminuição da deposição de cálcio. Então, tudo isso
nós podemos ter como efeitos adversos se esses corticoides forem administrados ou por um tempo prolongado ou de forma inadequada. E como contraindicação à utilização dessas drogas, nós temos pacientes que já possuem hepatopatias, infecções, porque ela pode deprimir o sistema imunológico, gestação, diabetes, fraturas e também feridas, porque eles acabam também retardando a cicatrização de feridas. Então, nesses casos, é contraindicado o uso de anti-inflamatórios esteroidais.